Uma boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos, né, para esse nosso pequeno curso, mas muito assim importante, substancial, sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, teologia e espiritualidade. Quero agradecer de modo especial ao Padre Francisco, que sempre nos ajuda com as formações aqui na nossa paróquia e que se dispôs, né, a estar conosco, partilhando um pouquinho, né, dos seus conhecimentos, das suas pesquisas e da sua devoção em relação a Nossa Senhora de Fátima. Também quero agradecer a todos pela participação, todos que se inscreveram, que estão adentrando as nossas redes sociais aí para participar deste encontro de formação. Também quero pedir a todos que deixem o seu áudio bloqueado, né? Como o nosso tempo é curto, não teremos tempo para perguntas, então eu deixo assim o Padre Francisco bem à vontade para poder trabalhar com vocês, e mais uma vez agradeço a disponibilidade de estar conosco nessas 3 noites. Então hoje, dia 6, semana que vem, dia 13, nós não teremos, porque teremos a missa em honra a Nossa Senhora de Fátima e aos Santos Pastorinhos, e todos já estão convidados também a participarem. E depois teremos, então, dia 20 e 27, nossas outras 2 aulas deste nosso curso. Então, Padre Francisco, monge do Mosteiro Oico Calós, aqui em Cascavel, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco nestas noites. Boa noite, Padre Adriano, boa noite, meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco para esses dias de reflexão. Agradeço a acolhida e digo que é sempre uma alegria poder partilhar a nossa fé. Aliás, quando a gente se propõe a falar em teologia e espiritualidade, nós nos propomos falar daquilo que a gente acredita, não é? O Papa Francisco diz tanto que os pastores precisam ter cheiro de ovelha. E uma das formas mais concretas de o pastor ter cheiro de ovelha é acreditar naquilo que as ovelhas acreditam. Então, trabalhar a mensagem de Fátima, olhar para a figura de Nossa Senhora, é reconhecer a fé do povo, porque o povo acredita, aliás, desde a primeira hora acreditou, e quando a gente estuda, a gente percebe que o povo foi quem deu a sentença segundo a qual a mensagem é legítima e verdadeira, não é? Então, para que nós possamos bem começar esse curso, vamos invocar o Espírito Santo que fecundou o seio de Maria, o Espírito Santo que desceu sobre a igreja, para que também nós sejamos guiados por ele, e assim tudo que estudarmos, refletirmos, rezarmos, seja de fato expressão de sua ação em nós, em favor do crescimento da igreja, a igreja de Jesus, a igreja que tem Cristo por cabeça e da qual nós somos o corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Sei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Padre Francisco, o senhor está sem áudio de novo. Desculpa, o áudio estava desligado, eu esqueci de ligar. Não, Tudo tá que eu ótimo. falei, vocês escutaram, então? Ou escutaram um pouco? Foi escutado, padre, só Como começou a oração, fechou. Ah, tá. Ele desativou sozinho. Agora voltou, né? Voltou, né? Sim, voltou. Tá ok. Então, tá. Então, vocês sabem, os meios técnicos às vezes falham. Se faltar o áudio, se faltar a imagem, vocês falem, que daí a gente mexe aqui. Mas essas coisas volta e meia acontecem, então. Então, vamos lá, gente. Eu já dei um curso aí na paróquia com algumas pessoas, para algumas pessoas, vejo várias delas aqui, e nós tratamos lá de modo, assim, um pouco sumário, né, da mensagem no seu conjunto. Conversando com o padre Adriano, nós resolvemos, nesse curso de 3 noites, tratar das mariofanias de 1917, isto é,
dos relatos das aparições de 1917. Nós temos como testemunho disso a irmã Lúcia. Vocês sabem que a única pessoa que escreveu, o único dos 3 videntes que escreveu sobre isso, sobre a mensagem, foi a Lúcia, porque Francisco e Jacinta morreram muito cedo. Depois temos uma centena, diria 1 milhar de testemunhos indiretos, de pessoas que estavam lá no Milagre do Sol, de pessoas que estavam ali em outras aparições, de pessoas que visitaram os pastorinhos, de milagres que a Jacinta fez em vida. Temos milhares de informações. Fátima, o santuário, organizou uma edição crítica dos documentos. São 16 volumes, e toda a documentação que vai desde 1917 até as publicações recentes, né? Porém, nesse curso, nós vamos olhar aquilo que é frontal, isto é, aquilo que a testemunha ocular nos falou. E Lúcia é essa testemunha ocular. Outro elemento a perceber. Os estudiosos da mensagem de Fátima, eles costumam dividir as aparições ou as manifestações místicas em 3 blocos. O primeiro bloco é dito o bloco das angelofanias. Então, tivemos as 3 aparições do anjo em 1916. E em 1915, a Lúcia fala já de uma experiência mística, mas não compreendida, não é? Com um ser angélico, com um ser misterioso, que depois ela vai concluir ter sido já uma manifestação do anjo. Que em 1916 se revela: eu sou o anjo da paz, o anjo de Portugal. Essas 3 angelofanias têm por finalidade introduzir os pastorinhos nos acontecimentos que viriam depois. Em seguida, nós temos as 6 aparições de 1917, que os estudiosos, os teólogos, chamam de mariofanias, porque se deram manifestações de Nossa Senhora, isto é, aparições de Nossa Senhora. Na primeira aparição, Nossa Senhora diz que viria 6 vezes e depois viria uma 7ª vez. Essa 7ª vez é aquela que se deu em 1921. Antes de a Lúcia ir para o Porto, para o Colégio do Vilar, no Porto, levada para lá pelo bispo de Leiria, D. José Alves Correia, a fim de que pudesse estudar. E depois se tornou, inclusive, religiosa Doroteia, né? Ela, segundo o seu relato, tem uma nova experiência mística com Nossa Senhora na Cova da Iria. Então, a 7ª vez a qual Nossa Senhora se referiu na primeira aparição de 17 seria essa de 1921. Hoje, nós, abrindo a internet, a gente vê muita profecia, segundo a qual ela não veio ainda e virá de novo. Na verdade, a Lúcia reconheceu, ela já veio a 7ª vez. E, por fim, temos um terceiro bloco, chamado Bloco das Aparições Cordimarianas. Por que Cordimarianas? São as aparições de 1925 e 1929, quando Nossa Senhora revela a Lúcia a devoção ao Imaculado Coração, a devoção dos primeiros sábados do mês, aquelas aparições do menino Jesus, e, por fim, a última aparição, a última visão, digamos assim, a última experiência mística de Lúcia, que foi em 1917, naquela visão que ela teve de madrugada na capela do seu convento, e teria visto uma imagem que, segundo ela, é a Santíssima Trindade, porque vê um ancião de muitos dias, um crucificado, o Espírito Santo, aquelas letras, não é? Graça e misericórdia, e a Virgem Maria aos pés da cruz. Depois ela mesma conclui que seria uma visão inefável do mistério da Trindade. E ela, como Paulo diz, ali vivi experiências que não consigo revelar, só não consigo exprimir, né? Tão alta foi a sua experiência mística. E vejam que, então, entre esses 2 grandes blocos das angelofanias e das aparições cordimarianas, nós temos as aparições de 17. O anjo aparece chamando o mundo à conversão, chamando o mundo a não mais ofender a Deus, como depois também Nossa Senhora, ensinando a rezar, não é? O anjo aparece ensinando a rezar, porque ele ensina orações aos pastorinhos, e uma delas nós repetimos muito, não é? Aquela, meu Deus, eu creio, espero, adoro, enfim.
E o último bloco das aparições termina com essa afirmação da carta aos Hebreus, graça e misericórdia. Ou seja, a mensagem de Fátima, então, não é uma mensagem de pavor, não é uma mensagem que traz consigo segredos escatológicos que visam por medo, ou que visam tirar a paz do homem, ou que visam fazer com que o ser humano tenha uma visão negativa da história. Ao contrário, a mensagem de Fátima é uma mensagem extremamente pautada naquilo que é, de fato, o desejo de Deus para a humanidade, que é a experiência de viver pascalmente, a experiência de viver como novas criaturas, a experiência de entender que realmente em Cristo o pecado foi vencido. Então, a mensagem de Fátima é um apelo para que nós apliquemos a Páscoa na história e na vida. Isso é muito bonito. Quando a gente estuda e reza a mensagem de Fátima, nós percebemos que Nossa Senhora vem nos ajudar a aplicar a Páscoa na vida, a aplicar a dimensão pascal da existência na vida. Feitas essas observações introdutórias, eu vou apresentar aqui que eu preparei o material, daí fica mais fácil, né? Então, nós vamos tratar desse bloco que nós chamamos de ciclo mariofânico, de 1917. As 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima aos 3 pastorinhos. Aqui eu começo com um pensamento que a Lúcia registra num depoimento ao pároco de Fátima em 16 de outubro de 1917, 3 dias após a última aparição. Olha o que a Lúcia diz, e o pároco de Fátima anota. Depois ela foi-se embora, voltando pelo mesmo caminho, na mesma direção. E eu disse ao povo, olhem, lá vai ela, lá vai ela. Por que eu começo com essa imagem? Primeiro, porque nos lembra essa questão, essa dinâmica da orientação. É muito interessante. Em todas as aparições, a Lúcia observa que ela vem do Oriente. Nossa Senhora vem do lado desde onde nasce o sol e volta para o Oriente. Nós sabemos, pela tradição cristã, pela Bíblia, que o Oriente é um símbolo cósmico de Cristo. Lá no capítulo 1, versículo 78 do Evangelho de Lucas, nós encontramos Zacarias, pai de João Batista, declarando que Jesus é o sol oriente, é o sol nascente, é o astro que possui luz própria e que nos visita. Então vejam, lá vai ela, vai para onde? Vai para Deus. Os pastoris entenderam muito bem que Nossa Senhora é aquela que vem de Deus e para Deus vai. Ou seja, existe em Nossa Senhora uma orientação retilínea da existência. Né? E nisso ela também é imagem nossa. Ou seja, o cristão precisa trazer consigo essa orientação retilínea da existência, que nos leva sempre a Deus. E levando-nos a Deus, faz com que nós também sejamos aqueles que carregam os outros para Deus, como Nossa Senhora. Né? Ela vem para que possamos ir. E um outro detalhe, porque no relato da ascensão de Jesus, nós encontramos lá nos Atos dos Apóstolos, Lucas diz que ficaram olhando para o alto, os apóstolos ficaram olhando para cima, né? Admirando aquele que foi, admirando aquele que sobe. Depois temos várias interpretações, né? Os anjos vêm e dizem, por que estão aí olhando para o alto? Temos várias interpretações. Porém, essa imagem de olhar para cima, de ter o olhar puxado, guindado para cima por Cristo que sobe, é uma imagem muito bonita. É o que Cristo faz conosco na Páscoa, não é? Nos tira debaixo da baixeza da existência curvada sob o pecado e nos leva para a altura de Deus, que é a imagem da liberdade dos filhos de Deus. Aqui a Lúcia reproduz um pouco isso, não é? Lá vai ela, olhem, ou seja, Nossa Senhora nos quer no alto, Nossa Senhora nos quer em cima, na habitação de Deus, a fim de que, vivendo nesse mundo, segundo aquilo que nos espera na eternidade, possamos consolidar na história aquilo que a verdade do Evangelho nos pede. Agora, qual é o marco teológico das aparições de Nossa Senhora? Existe sempre uma grande discussão. Foi aparição? Foi visão? Não é? Tem gente que diz assim,
Não foi aparição objetiva, foi visão. Os pastorinhos viram interiormente. Nossa Senhora não apareceu objetivamente. Outros dizem, não, apareceu. Agora, alguns, inclusive, negam as aparições, né? Agora, do ponto de vista teológico, da inteligência da fé, qual é o marco que nos ajuda a entender as aparições de Nossa Senhora em Fátima e também em outros lugares? Ou seja, qual a possibilidade, qual é o elemento da razoabilidade da fé, isto é, que nos permite falar sobre esse fenômeno, naquilo que a Igreja compreendeu como fé acerca de Nossa Senhora? Sem dúvida alguma, é o dogma da Assunção de Maria, não é? O dogma da Assunção de Maria é o marco teológico que fundamenta as mariofanias, as aparições. E o que significa crer que Maria é assunta ao céu? Significa crer que em Maria já se cumpriu aquele artigo do credo que nós cremos um dia cumprir-se-á em nós. Em toda a missa solene nós rezamos o credo e dizemos: creio na ressurreição da carne. Não é verdade? Essa ressurreição se dará quando? Se dará no último dia, quando Cristo virá em sua glória para julgar vivos e mortos. Isso também é artigo do credo. Porém, entre a nossa morte e a nossa ressurreição existe um intervalo temporal, que só Deus sabe quanto vai ser. Nós não sabemos. O que a igreja afirma sobre Nossa Senhora? Que entre sua morte e sua ressurreição não houve esse intervalo temporal. Por mercê de Deus, por benevolência da divina sabedoria, né, nos inefáveis desígnios divinos, Maria, nela se cumpriu, num instante só, toda a escatologia, toda a sua expectativa e toda a nossa expectativa. Então, quer dizer, Maria já prova a ressurreição. Em Maria já se deu aquilo que vai se dar conosco. Quer dizer, nela não aconteceu nada de estranho com relação a nós. A questão de novidade é que entre a sua morte e sua ressurreição não houve tempo, como acontece conosco. Então, aquela que aparece, aquela que é contemplada, é a Maria da Glória. Isso é muito bonito. Inclusive, existem vários textos de teólogos que estudaram Fátima e eles falam, né, a aparição dos ressuscitados. Porque, de fato, Maria se nos mostra no esplendor da glória. A glória que ela já experimenta. É a Maria de Nazaré, que viveu na Terra Santa? É, obviamente. Mas é a Maria de Nazaré glorificada. Como Jesus ressuscitado. Celebramos a Páscoa nesses dias. O Jesus que aparece aos apóstolos é o mesmo que caminhou, que pregou, que ensinou. Tanto é que ele apresenta suas chagas. Porém, é o Jesus glorioso. Né? Existe uma continuidade, mas existe uma novidade. Daí um detalhe interessante dos evangelhos, que também se aplica aos pastorinhos. Porque nos evangelhos, os discípulos, os apóstolos, não reconhecem de imediato a Jesus. Pensam ser um fantasma. Maria Madalena pensa ser o jardineiro. Né? É um detalhe muito significativo que quer nos fazer perceber realmente a novidade da ressurreição, a novidade que se põe sobre uma continuidade. Os pastorinhos também não reconheceram de imediato. Né? Os pastorinhos perguntam, a Lúcia pergunta na primeira aparição, né, mas quem é vossa MC? Nos interrogatórios, quando lemos os interrogatórios do pároco de Fátima, da comissão que o bispo de Leiria instituiu para avaliar as aparições, nós sempre identificamos lá um quê de dúvida, um quê de não certeza, porque eles dizem ao pároco, a Lúcia, por exemplo, diz, nós não dizemos ter visto Nossa Senhora, vimos uma senhora muito bonita. Então, quer dizer, existe também nas aparições de Fátima essa dúvida, que é uma dúvida muito, muito interessante, que tem por pano de fundo a afirmação do caráter de novidade na continuidade daquela que foi a Virgem Maria, que caminhou lá na Palestina, que deu à luz Jesus Cristo, que estava aos pés da cruz, né? Mas quem se apresenta em Fátima, de fato, é a Virgem Gloriosa. E o marco que nos ajuda a entender, então, a teologia das aparições é a Assunção de Maria ao céu.
Eu coloco aqui um trecho da definição do Papa Pio XII. O Pio XII foi quem proclamou o dogma da Assunção de Maria, e vejam bem, ele proclama esse dogma fundamentando-se numa larga e longa tradição, né? Quer dizer, a Igreja creu desde a antiquíssima idade na Assunção de Maria, a Igreja celebrou isso, porém, a proclamação dogmática se deu em 1º de novembro de 1950, durante o Ano Santo. E o Papa Pio XII, na sua Constituição Dogmática Munificentissimus Deus, ele diz assim: deste modo, a Augustíssima Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo de modo insondável desde toda a eternidade, com um único decreto de predestinação, imaculada na sua concepção, sempre virgem na sua maternidade divina, generosa companheira do divino Redentor, que obteve triunfo completo sobre o pecado e suas consequências, alcançou, por fim, como suprema coroa dos seus privilégios, que fosse preservada da corrupção do sepulcro. E que, aqui vem a parte que nos interessa, à semelhança do seu divino Filho, vencida a morte, fosse levada em corpo e alma ao céu, onde refugie como rainha à direita do seu Filho, Rei imortal dos céus. Quer dizer, a Igreja, então, acredita que Maria já prova a glória da ressurreição. Então, é muito terno para a nossa fé, para a nossa afetividade religiosa, para a nossa devoção, olhar para esses acontecimentos em Fátima e descobrir que ali Deus, por desígnio imenso dele, permitiu que a Virgem viesse como advogada, como defensora dos direitos de seu filho Jesus, porque é isso que ela faz em Fátima, né? Chamando de novo o mundo à obediência a Deus e à retidão dos costumes, à retidão dos valores, à evitação dos pecados, mas saber que aquela que vem é de fato a glorificada, é de fato a assunta. Daí os elementos todos que envolvem, que perfazem a descrição da Lúcia, serem elementos pascais. Ela vem improvisamente, quer dizer, né, não tem hora marcada, improvisamente, como ressuscitado. Ela é luminosa, ela é branca, é luminosa, ela é de luz, ela comunica a luz, porque diz a Lúcia, ficávamos dentro da luz que de suas mãos expedia. Ela comunica, isto é, a presença dela é comunicação de Deus, como outrora lá na visita a Isabel, não é? No relato de Lucas, diz que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo, e a criança exultou no seu ventre. Aqui em Fátima, a Lúcia vai dizer que de suas mãos expediam luz, que os envolvia, e essa luz era Deus. Então, a linguagem simbólica da descrição de Lúcia é uma linguagem pascal, como nós poderemos ver, né? O paradigma teológico da descrição, teológico literário, então, é aquele das aparições do ressuscitado. A Lúcia era uma menina, tinha lá 10 anos, não é? Quando das aparições. Ela era muito inteligente, a gente, pelo que a gente estudamos, percebemos que ela era muito avançada na questão religiosa, porque a sua mãe era, digamos, ali a catequista do bairro ali, que é o Justrel, não é? Era uma mulher muito adiantada. Mas não podemos dizer que a Lúcia tinha um conhecimento profundo de escritura a ponto de conscientemente descrever as aparições, tendo como modelo a ressurreição. Isto é, não podemos dizer que Lúcia foi consciente, que ela falou o que falou pensando exatamente na reação que isso iria produzir. E a Lúcia era uma menina que eles não conseguiam nem datar os dias, ela depois vai reconhecer. Nós não tínhamos certeza dos dias, nos guiávamos pelas datas das festas. Então, quer dizer, os relatos que ela faz são relatos autênticos. Precisamos crer, sim,
nessa submissão dela ao que aconteceu. Não podemos dizer que isso que ela escreve foi construção da sua racionalidade, não. Isso que ela escreve foi produto de uma experiência mística muito profunda e depois de uma submissão dócil, não é? A missão que ela compreende ter recebido a partir dessas manifestações celestes. Então, o modelo que ela vai usar é o modelo da ressurreição. Como eu falei a vocês, depois vamos ver com mais detalhes, né? Os elementos que nos ajudam a perceber de fato que estamos diante de uma epifania de luz, uma epifania pascal. Comecemos, então, a ler os relatos. Nada melhor do que ler e comentar para que a gente entre em contato com o texto. Dia 13 de maio de 1917. Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco, no cimo da encosta da Cova da Iria, a fazer uma paredita em volta de uma moita, vimos, de repente, como que um relâmpago. Então, a Lúcia tinha seus 10 anos, havia chegado à idade de pastorear. Então, sua mãe a manda a cuidar das ovelhas, né? E ali na região da Cova da Iria, onde hoje é o santuário, a basílica, aquilo era propriedade dos pais da Lúcia. A Jacinta e o Francisco não tinham idade para o pastoreio, porém, dada a amizade que mantinham com a Lúcia, eles pedem autorização dos pais para acompanhar a prima no trabalho. E os pais autorizam. Então, vejam, estavam construindo uma paredeta, estavam fazendo um muro, né? E é muito interessante que a basílica antiga, a primeira basílica, a Basílica do Rosário, aquela basílica que tem uma grande torre em Fátima, foi levantada precisamente no lugar onde os pastorinhos estavam brincando. Enquanto eles edificavam uma parede, isso é, enquanto construíam, Nossa Senhora se manifesta. E é exatamente no lugar onde a sua infantil brincadeira levantava uma paredinha de pedra que vai depois crescer a grande basílica, que é a imagem da igreja. Então, existe toda uma sincronia simbólica muito bonita, né? Essa paredita de pedra, esse albergue que eles estavam construindo em torno dessa árvore, é a imagem do que depois haveria de acontecer aí, não é? Estavam construindo algo muito simples e infantil, que era a imagem de uma grande construção que, através deles, Deus começou a fazer na história humana, e da qual nós também somos parte. Porque todo devoto de Nossa Senhora é parte dessa grande construção, né, que vai ter fim só na eternidade. Viram um relâmpago. Percebam, um sinal escatológico, porque se nós voltamos à Bíblia, voltamos ao Evangelho, nós encontramos que um dos símbolos, uma das imagens usadas para falar da parousia de Cristo é o relâmpago. O Filho do Homem será como um relâmpago, que sai do Oriente e que se mostra no Ocidente. Não é? Então, viram um relâmpago, um símbolo escatológico. É melhor irmos embora para casa, disse a meus primos, que estão a fazer relâmpagos. Pode vir trovoada. Pois sim. E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Ao chegar mais ou menos a meio da encosta, quase junto de uma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago. E dados alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol. A distância entre esse lugar onde eles estavam e a casa da sua família é mais ou menos 3 quilômetros. Ficava, hoje se tem lá uma estrada, tudo muito, muito fácil, mas naquele tempo eram trilhas, carreadores, né? Descem, a meio da encosta, vem sobre uma carrasqueira. O que é carrasqueira? Carrasqueira é uma azinheira pequena, uma azinheira filhote, né? A carrasqueira tinha mais ou menos 1 metro. Por isso que, quando foram construir lá no santuário a capelinha das aparições e a peanha para colocar a imagem em cima,
a pianha tem 1 metro, porque é a altura que, segundo a descrição da Lúcia, tinha essa carrasqueira. E a imagem tem também 1 metro, porque, segundo a Lúcia, Nossa Senhora tinha mais ou menos 1 metro. A visão tinha mais ou menos 1 metro. Viram sobre uma carrasqueira uma senhora, vestida de branco, mais brilhante que o sol. Uma imagem maravilhosa, não é? Porque, se voltamos ao livro do Êxodo, nós encontramos uma cena extraordinária, que é uma cena fundante, inclusive, da espiritualidade do Antigo Testamento, da experiência de libertação que Deus fez com o povo, que é a cena da sarça ardente. Os padres da igreja, depois, e a tradição iconográfica, a tradição pictórica, a tradição litúrgica, simbólica da fé cristã, vai olhar para essa sarça que arde, mas não se consome, e ver nela uma imagem da Virgem Maria. Nós temos vários testemunhos literários de padres da igreja que vão dizer: essa sarça que arde, mas não se consome, é uma imagem antecipada de Nossa Senhora, que concebeu do Espírito, deu à luz e permaneceu virgem, permaneceu íntegra. Quer dizer, é uma afirmação desse milagre supremo da encarnação. Aqui em Fátima, esse sinal precedido por um relâmpago, né, evoca muito bem isso. Sobre essa carrasqueira, uma senhora vestida de branco luminosa, como outrora aquela sarça. E veja, uma luz que não consome, mas uma luz que agrega, uma luz que evoca essa verdade da encarnação, que é, por essência e natureza, exatamente a conjunção entre Deus e homem, porque, a partir da encarnação, Deus agora estabelece sua tenda no meio de nós, para usar a imagem joanina. Então, essa cena é maravilhosa, não é? Compreendendo que a imagem da sarça, da árvore que brilha, que arde, mas não se consome, é entendida pela tradição cristã como uma imagem da Virgem Maria, do que nela se cumpriu. Aqui nós temos um claro símbolo comparativo com toda essa tradição. Também aqui na Cova da Iria, nessa região agreste, diante de 3 crianças que eram pastores, e vocês sabem bem que lá no Êxodo, Moisés estava fazendo o quê quando viu aquela cena extraordinária na sarça ardente? Licença, Padre Francisco, sumiu o teu áudio. Desculpa, sumiu o teu vídeo. Sumiu? Sumiu. Voltou ou não? Ainda não. Espera aí. Voltou? Não. Eu tô vendo. Tá vendo? Eu também. Quem Também não está vejo. vendo? Dá para ouvir, dá para ver sim. Então deve ser um problema teu aí, Denilson, do teu... Não, que tá aqui já, então. Acho que aqui está normal, porque está tudo ativado aqui. Então, vejam, o que Moisés estava fazendo quando da visão da sarça? Estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, né? Existe, portanto, aqui uma convergência de indícios, não é, que nos leva a ver nesse símbolo tão bonito da árvore como, de fato, uma evocação de toda essa tradição, que depois viu Nossa Senhora como imagem. Tanto que a iconografia cristã, muitas vezes, ao representar Nossa Senhora com o menino Jesus, põe Nossa Senhora como que uma árvore e Cristo dentro do seu seio, como que essa chama de fogo. É muito interessante. Depois, um outro detalhe. A árvore é uma imagem também da criação, porque vocês sabem bem, pelo conhecimento bíblico, que no início do mundo, Deus plantara um jardim e colocou lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento, o homem vai, alimenta-se indevidamente da árvore proibida, entra o pecado. A árvore é um símbolo da perdição, que depois em Cristo vai se tornar um símbolo da vida, porque Cristo, na sua cruz, nos dá uma outra árvore. Aqui Nossa Senhora aparece sobre uma árvore. A árvore traz consigo também esse símbolo, essa significação, né? A árvore da vida. A árvore, nas tradições religiosas arcaicas, é a evocação desse centro cósmico,
muitas religiões antigas acreditavam que em algum lugar do mundo haveria de existir uma árvore cujas raízes tocavam o centro da terra e os braços, as copas tocavam o céu. Então a árvore é eixo entre céu e terra. Aqui tem toda essa evocação, né? Então quer dizer, é uma imagem mariofânica que evoca essa significação tão bonita. E vejam bem, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio d'água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Paramos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. Talvez a 1,5 metro de distância, mais ou menos. A luz é um símbolo também muito, muito ligado à divindade e caro a todas as religiões, tanto pré-cristãs quanto pós-cristãs. Na Bíblia, nós sabemos que a luz, no Novo Testamento, é um símbolo fortíssimo de Cristo. Nós, na liturgia, temos a luz como um símbolo sempre presente. O Sábado Santo tem um grande lucernário, como início da missa, a preparação do círio, o louvor à luz, com o canto tríplice do Eis a Luz de Cristo. Depois temos outras liturgias da luz, 2 de fevereiro, por exemplo, na apresentação do Senhor, tem lá o lucernário. Na missa, sempre há uma vela ardendo junto do altar. Então, quer dizer, a luz é um símbolo teológico. Essa que vem vestida de luz. Ou seja, vem vestida de Deus. É aquela mulher do Apocalipse 12. Aquela mulher do Apocalipse 12, que tem a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e está revestida de sol. Essa que vem é luminosa, está vestida de Deus. Por quê? Porque prova a plenitude de Deus, como eu falei a vocês no início, o marco teológico da Assunção de Maria nos ajuda a entender bem isso, né? E vejam que é uma luz não referencial. Lúcia faz questão de dizer que estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. Ou seja, uma luz contagiante. Maria, em Fátima, vem como comunicadora da luz. Ela vem como portadora da luz. Isso é um elemento muito, muito edificante para a nossa espiritualidade cristã, porque é realmente essa função catequética, essa função pedagógica que Maria continuamente exerce junto de seus filhos. Ela é a intercessora, obviamente, é a intercessora que se destaca sobre todos os intercessores, não é? Mas ela é também, e sobretudo, a grande mestra, porque como mestre, como mãe, nos conduz àquele que a fez ser quem é, a fez ser intercessora, a fez ser a mãe da humanidade, e por aí vai. Então, essa imagem que a Lúcia registra, estávamos dentro daquela luz. Veja que é, de fato, uma experiência pascal, porque quando Jesus ressuscitado aparece, ele aparece de modo a inserir-se diante das testemunhas, né? Quer dizer, inserir-se no mundo existencial das testemunhas. Jesus dá-se às testemunhas. Não é apenas uma questão de ver de fora, né? Mas é sim um entrar interiormente, um penetrar interiormente. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Assim perguntam os discípulos de Emaús. Aqui também. Então, veja, Nossa Senhora os põe dentro. A mensagem de Fátima, então, começa com esta inserção, não é? A inserção dos pastorinhos no mundo de Deus, do qual Nossa Senhora é uma habitante singular, para que a partir dessa inserção misteriosa, orgânica, existencial, transformadora, né, performativa,
os pastorinhos pudessem ter coragem para inserir-se no mundo. Ou seja, a beleza do encontro faz com que depois eles se tornem missionários. Tanto que a Lúcia, em julho, vai dizer: se antes nós não tivéssemos contemplado a beleza de Deus e de Nossa Senhora, ao ver o inferno, teríamos morrido. Né? Então, a Lúcia pergunta: então, Nossa Senhora disse-nos, não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vossa MC? Lhe perguntei. Vejam, não tenhais medo, não vos faço mal. O primeiro desejo do ressuscitado para os seus interlocutores, os apóstolos e discípulos, é esse, né? Não tenhais medo, sou eu, se lembram bem, né? Aqui Nossa Senhora aparece na mesma perspectiva. E a Lúcia, de onde é você, MC? Lhe perguntei. Ela responde, sou do céu. Temos aqui um outro elemento belíssimo, porque seria mais coerente perguntar quem é vossa MC? Quem é você? Nós, geralmente, quando queremos conhecer, nos apresentar alguém, já dizemos, muito prazer, sou fulano, né? Agora, de onde é vossa MC? E Nossa Senhora diz, sou do céu. Não diz, sou Nossa Senhora, sou do céu. De fato, a origem celeste dela revela a sua identidade. A identidade de Nossa Senhora é como a identidade da lua. A lua sem o sol não é vista. A lua sem o sol desaparece. Tanto é que na lua nova, quando o sol não alcança a lua, nós não a vemos no céu. Né? A lua nova some. Agora, quando a lua apresenta-se ao sol, o plenilúnio, a lua cheia, ela se mostra na sua mais bela, não é, constituição. Também Nossa Senhora, veja, o que dá sentido? É a sua origem. Sou do céu. O que significa dizer sou do céu? Sou de Deus, não é? Aqui, essa resposta, essa primeira resposta de Nossa Senhora Lúcia é uma resposta inerrante, porque depois, quando aparecerem dúvidas nos pastorinhos, eles vão voltar a isso aqui para resolver suas dúvidas. Em junho, o pároco a Lúcia não queria ir à Cova da Iria, em julho, porque em junho, após a aparição de junho, o pároco de Fátima tinha dito a Lúcia, vocês estão vendo o demônio estão vos enganando. Se fosse de fato Nossa Senhora, se fosse coisa de Deus, aquela que aparece teria dito a vocês que viesse contar logo a mim, porque eu sou o padre e sou o representante oficial da igreja, e vocês dizem que não podem dizer nada. Isso é coisa do demônio, o padre diz. E a Lúcia fica assombrada. A Lúcia entra numa crise, digamos, uma crise de fé, uma crise de experiência, uma noite escura. E vai chegando o dia 13 de julho, e ela está disposta a não ir à Cova da Iria. A Jacinta, como que resolve esse problema? Quem resolve esse problema é a Jacinta. Quem vai iluminar a consciência da Lúcia é a Jacinta. A Jacinta diz assim, o demônio, Lúcia, dizem que ele é muito feio. Agora, aquela senhora era tão bonita, e nós a vimos vir e subir para o céu. Não é o demônio. Então, vejam que a origem, a sua origem, né, de onde ela vem, perfaz sua identidade. Essa sua origem celeste é uma resposta inerrante, que vai se tornar normativa para toda a tentativa posterior de se compreender esse mistério, esses elementos né, racionalmente incompreensíveis que vai se dando nas aparições em 1917. Nós também, quer dizer, a nossa identidade é o céu. E o fato de a nossa identidade, a nossa pátria ser o céu, deveria, de fato, nortear a nossa existência na Terra, né? Isso aqui é um belíssimo ensinamento da mensagem de Fátima. E o que é que vossa MC me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos. No dia 13, a esta mesma hora.
Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. A primeira pergunta é sobre a identidade. A segunda pergunta é sobre a vontade, né? É necessário conhecer quem é Deus, quem são os que pertencem a Deus. É necessário também conhecer e desejar aquilo que Deus quer e aquilo que os que pertencem a Deus almejam. Por exemplo, Nossa Senhora é aquela que de maneira mais excelente pertenceu a Deus, ou pertence a Deus, porque nela não há passado, nela é sempre presente, ela pertence a Deus. Então vejam, o que é que Vossa Missê me quer? Ou seja, o que Nossa Senhora que é do céu quer, é o que Deus quer. Então não há por que temer confiar-se a essa vontade, né? Daí vermos também que aqui na experiência das aparições em 17, nós contemplamos um crescente na figura dos pastorinhos. Os pastorinhos vão crescendo na abnegação e na submissão à vontade divina que lhes chega através das palavras de Nossa Senhora. Outro detalhe, ela quer que os pastorinhos lá fossem durante 6 meses e viria uma 7ª vez, já expliquei o que é essa 7ª vez. Mas a primeira aparição se deu num domingo, por volta do meio-dia, né? Tanto que, no domingo, os pais de Francisco e Jacinta geralmente iam até a Batalha. A Batalha é uma cidade que fica próxima à Cova da Iria. Lá existia uma feira. Eles iam para poder comprar e trocar coisas, né? Vender e comprar, enfim. Uma feira popular. E nesse domingo, eles estavam na feira. Tanto que chegaram à tarde e a Jacinta correu para contar para a mãe, né? Que senhora tão bonita nós vimos na Cova da Iria. Mas veja, a primeira aparição se dá num domingo, que é um dia ressurrecional. Só para enfatizar ainda mais essa dimensão. O domingo é o dia da ressurreição. O domingo é o dia de Cristo. É o dies Domini, o dia do Senhor. Depois, por volta do meio-dia. O meio-dia é a hora em que o sol está a pino, que não existe sombra. É a mesma hora em que a samaritana se encontrou com Jesus no poço de Jacó, né? Segundo o evangelista João. Quer dizer, não existe sombra. É a hora em que a luz, digamos, é invencível. Ela se projeta na sua seu mais forte e intenso alcance. Nossa Senhora vem à Cova da Iria pela primeira vez, então, num domingo, dia de Jesus, dia do ressuscitado, dia do Senhor, e na hora em que o sol está no seu mais alto apogeu. De novo, para enfatizar essa dimensão ressurrecional pascal da mensagem. E eu também vou para o céu? A Lúcia pergunta. Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. Essa resposta de Nossa Senhora acerca do Francisco gerou muita especulação. E alguns perguntaram, será que Francisco cometia muitos pecados? A questão não é essa, não é? A questão aqui é que o Francisco é aquele em quem nós podemos nos ver. Francisco aqui aparece como um sinal de esperança para nós. Quer dizer, o menino era santo, sabemos, conhecemos a sua história toda, e Nossa Senhora diz, terá que rezar muitos terços. Então, quer dizer, o terço, a oração, e aqui o terço é a imagem, né, de um universo de espiritualidade, de uma configuração, de fato, com Cristo, né, porque a mensagem de Fátima, ela encastou significado ao rosário. O rosário até a mensagem de Fátima, e depois de Fátima, são a mesma coisa, mas são a mesma coisa entendida e vivida de maneira diferente, porque Fátima deu para o rosário um sentido e um alcance, né, altíssimos. Então, veja, o Francisco aqui, quando Nossa Senhora diz, ele vai, mas terá que rezar muitos terços. É imagem nossa. Nós somos o Francisco que estamos ao pé dessa azinheira, porque
Nós desejamos ir para o céu, esperamos ir para o céu, mas sabemos que precisamos, né? Precisamos nos esforçar. Quando ela diz isso do Francisco, mais do que fazer um mapeamento moral do menino, o que ela está fazendo? Ela está mostrando o Francisco como um caminho de esforço e de docilidade, de perseverança que se encaixa a todos nós. Porque se nós olhássemos para os três e víssemos ali uma ausência total de reticência, ou seja, todos vão para o céu imediatamente, nós poderíamos pensar assim, puxa, mas então para mim não é esse projeto, porque eu sou muito fraco, sou pecador, eles foram crianças, de fato, irreprováveis, isso não é para mim, porque... Agora olhamos ali e vemos que existe uma exigência, existe um caminho de exigência, existe a ideia de possibilidade, de crescimento, a gente se identifica. Quer dizer, eu ainda não estou pronto, mas vou seguir esse caminho que Nossa Senhora indicou para o Francisco, que é me aprofundar na fé, não apenas na razão, né, mas aprofundar existencialmente, que é configurar-se a Cristo. Isto é, a partir da mensagem de Fátima, o Rosário assume esta feição e essa pedagogia, e diria mais, essa eficácia de ser realmente uma instância de configuração a Cristo. Então, Fátima, a mensagem de Fátima, desde a primeira aparição, vocês estão percebendo, ela vai se tornar digamos, um laboratório teológico e espiritual do Rosário, né? Que vai dar para o Rosário uma impostação sublime, que até então foi se formando ao longo dos séculos, mas aqui chega na sua plenitude, né? Lembrei-me, então, de perguntar por duas raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras com minha irmã mais velha. A casa da Lúcia era uma espécie de oficina do lugar. A mãe da Lúcia ensinava as moças a cozinhar, a tecer, a fiar, ensinava bons modos. Então, era uma casa muito movimentada. A Lúcia conta isso na quinta e na sexta memórias. E, por essa época, duas dessas meninas haviam morrido. Uma era a Maria das Neves e a outra era a Amélia. Então, veja, Lúcia pergunta a Nossa Senhora, a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? A senhora responde, estará no purgatório até o fim do mundo. Aqui nós temos um dado interessante. Mais do que especular se a Amélia merece ou não nossas orações, isto é, se Nossa Senhora diz que ela está no purgatório até o fim do mundo, então não precisa rezar por ela, porque ela não vai sair do purgatório. Isso é uma especulação vazia. Mais do que especular essas coisas, que já me perguntaram, por exemplo, é necessário ver aqui a afirmação de duas realidades escatológicas. Nós temos aqui a afirmação de dois âmbitos da fé da Igreja. Em julho vai aparecer o terceiro, que é o inferno, né? Nós cremos, a nossa doutrina ensina que a escatologia, os novíssimos, o que nos espera, são três realidades: o céu, o inferno, o purgatório. O purgatório não é eterno porque um dia vai terminar, mas se é o inferno, não tem fim, pronto. É definitivo. Aqui já aparecem as duas afirmações escatológicas da fé. O céu, quando diz que a Maria das Neves está no céu, né, a comunhão dos santos. E a Amélia, a ideia do purgatório. Então, quer dizer, a afirmação de uma outra verdade escatológica da fé, que está lá nos nossos catecismos, na nossa doutrina. A mensagem de Fátima realmente não contradiz os dogmas de fé da Igreja. Ao contrário, a mensagem de Fátima, ela se encaixa, não é, em toda a estrutura dogmática da fé. Por quê? Porque nós estamos diante de experiências de fé, que brotam desde a fé eclesial e têm a finalidade de ajudar a viver a fé eclesial. Quando nós estudamos aquele documento da Congregação para a Doutrina da Fé sobre as aparições privadas, as revelações privadas, como é o caso da mensagem de Fátima,
nós percebemos que a finalidade das aparições privadas não é ser uma suplência da revelação pública, da revelação bíblica. Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, não apareceu para suprir curiosidade acerca de Jesus, acerca do céu, que a Bíblia não nos diz. Não é isso. A revelação privada vem para ajudar a viver a grande revelação. Então, quando Nossa Senhora fala em céu, em purgatório, em inferno, ela está nada mais, nada menos do que tocando naquilo que é já a nossa fé. Depois, quando ela diz assim, vai dizer em julho, né, que muitos vão para o inferno porque não tem quem se sacrifique, quem orem por eles, por essas almas. Quer dizer, se tem gente que vai porque falta oração e sacrifício, lendo na contramão, se rezamos e nos sacrificamos, nos convertemos, então podemos salvar. Ou seja, a história não é um destino rígido, um destino intransponível, um destino irrefreável, como queriam os pagãos gregos. A história pode ser mudada. E a nossa atitude diante da graça que nos é oferecida em Cristo tem o poder de mudar a história. É um elemento muito interessante na mensagem de Fátima, porque a Lúcia escreve sempre usando verbos no condicional. Né? As construções são no condicional. Se converterem, se mudarem de vida, quer dizer, afirmando essa dimensão não irrefreável da história. A história não é um cataclisma a esperar. A história é a história pascal, é a história de salvação. O homem tem o poder de mudar a história quando abraça a verdade de Deus e vive essa verdade. Para os que já fizeram aquele outro curso, e isso não é novidade, mas como aqui o curso foi aberto e muita gente está acompanhando, cumpre notar o seguinte: a Lúcia fala, vê e ouve Nossa Senhora. A Jacinta vê e ouve, mas não fala. O Francisco apenas vê, não ouve e nem fala. Então, existe esse escalonamento. Né? E no plano da mensagem é muito interessante, porque Francisco é a imagem do contemplativo. Né? Os estudiosos, aqueles que rezam, que pensam Fátima, que escrevem, eles costumam dizer, Francisco é o modelo do contemplativo. Porque é aquele que quer consolar Jesus escondido, quer consolar o Jesus eucarístico, né? Esse é o seu desejo, sua vontade supremas. Para o contemplativo, qual que é a função que funciona, a função urgente e necessária? É o olhar. Né? O contemplativo é aquele que olha, mais do que aquele que fala, que escuta é aquele que olha, os olhos da contemplação. A Jacinta é aquela que se sacrifica. Ela é a imagem da dimensão vicária. A Jacinta toma para si, como missão, a partir da experiência com Nossa Senhora, o sacrificar-se, o oferecer-se pelos pecadores. Então, ela é aquela que escuta e aquela que vê, não é? Porque o escutar é condição fundamental para o inserir-se, para o sentir as dores. Então, Maria é aquela que escuta, como Deus lá em Êxodo capítulo 3. Eu ouvi o sofrimento do meu povo. E a Lúcia é a testemunha, né? Aquela que viveu muitos anos, 98, que escreveu, que sofreu por isso, que falou disso. Então, ela é aquela que vê, que ouve, que fala. É muito bonito essa leitura espiritual que se faz da personalidade dos pastorinhos. Não quer dizer que Francisco só contemplou e que não testemunhou e que não sofreu e se ofereceu. Obviamente que não. Ambos, os três, carregam as dimensões todas. Porém, em cada um aspecto é ressaltado. Né? Então, esse elemento aqui de céu e purgatório, mais do que nos deixa levar a curiosidade de querer saber se a Amélia está ou não no purgatório, deve nos levar a essa conclusão. Fátima está tocando aqui
nas verdades da fé, na escatologia. Isto é, está chamando a atenção para que nós, de fato, nos convençamos de que a vida não se resume a esse mundo, mas que ela está aberta à eternidade de Deus. Então, a Amélia parece que devia ter de 18 a 20 anos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. A Lúcia pergunta a Nossa Senhora o que ela quer. Não é? O desejo dela. Que vossa missê me quer. E ela diz. Agora Nossa Senhora pergunta pela vontade deles. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? O Deus que aparece em Fátima, quando eu digo Deus que aparece, é a imagem de Deus, não é? O rosto de Deus que aparece em Fátima é o Deus patiens, em latim, o Deus que padece, o Deus que sofre. Na nossa cabeça racional, né, a ideia de um Deus que sofre é um pouco estranho, porque se Deus é impassível, se Deus... Não podemos esquecer que o Deus da revelação, o Deus da Bíblia, não é como o Deus dos filósofos, não é como o Deus da filosofia grega, não é como os deuses pagãos, não é? Deus entrou na história, Deus age na história, Deus é providente, né? Deus não é o motor imóvel do Aristóteles, não. Então, quer dizer, a mensagem de Fátima enfatiza essa dimensão de um Deus muito próximo, por isso que a linguagem é essa, não é? Deus está sendo ofendido, Deus está sofrendo. É um modo de compreender, é um modo de expressar essa proximidade de Deus para com a criação. Então, Deus está perto de nós. E, em contrapartida, o que acontece? O sofrimento humano, então, é um convite a um assimilar-se ao Deus que se compadece do mundo, né? Daí vem a ideia da reparação. Vejam que já na primeira aparição aparece o tema da reparação, que é um tema crucial na mensagem de Fátima. A reparação é um dos grandes temas teológicos da mensagem de Fátima, que é um tema de moral cristã antigo, de espiritualidade cristã antigo, que infelizmente hoje desapareceu um pouco, mas a mensagem de Fátima é muito cara. Então, vejam, o sofrimento passa a ser entendido agora como oportunidade de configuração à realidade mesma de Deus. Ou seja, não desperdiçar o sofrimento, não sofrer em vão. Queres fazer do sofrimento reparação para que o seu sofrimento seja, de fato, um hino de louvor a Deus, seja expressão da sua fé? Esse é o convite de Nossa Senhora. E o que significa reparar? Eu vou usar uma imagem que não é minha, mas é de um grande estudioso, de biblista espanhol, que escreveu um livro sobre Fátima, que agora me foge o nome dele. Daqui a pouco vem, daí eu vou poder falar, mas agora o nome dele me foge. Eloy Bueno de la Fuente, já veio. Eloy Bueno de la Fuente. Esse é o autor. E ele diz assim, o que é a reparação? Pensemos na seguinte imagem. Vou ao mercado fazer compra. Minha compra fica em R$50. Aqui eu estou abrasileirando a imagem que ele usa, né? Eu dei uma nota de R$100. Ele me voltou 50 de troco. Eu chego em casa e vejo que essa nota é falsa. Primeira coisa que me vem à mente é fazer o quê? Pensar o quê? Eu fui lesado, então eu vou passar para frente, porque eu fui lesado sem culpa, logo passo para frente. O que seria reparar nesse caso? Pegar a nota falsa e queimá-la. Tenho prejuízo, porém o mal não vai para frente. Isso é reparação. Então, quando Nossa Senhora pede a reparação aos pastorinhos, ela pede ao mesmo tempo o quê? Que nós fôssemos instâncias
nas quais o mal se estancasse. É aquilo que Jesus falou, não é? Se alguém me pede para andar 1 quilômetro, eu ando 2. Se me pede a túnica, eu dou também o manto. Se me bate no rosto direito, eu dou também o esquerdo. E por aí vai. Ou seja, nós, cristãos batizados, que fazemos a experiência da fé, que vivemos dessa experiência de fé, de fato, nos colocamos no mundo como grandes muros, como grandes baluartes, que tocados pelo mal, porque todos nós somos afetados pelo mal, em virtude da comunhão de vida humana, nós somos afetados pelo mal, mas que, a partir de nós, o mal não progrida. É isso que Nossa Senhora está pedindo. Vocês querem oferecer o sofrimento como reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Vocês querem sofrer com sentido? E veja que Nossa Senhora dá uma dupla finalidade para o sofrimento. Culto a Deus, porque quando falamos em reparação pelos pecados com que Deus é ofendido, nós estamos ao mesmo tempo evocando a dimensão cultica, não é? A dimensão do sacrifício de louvor, que o Antigo Testamento tanto fala disso, né? O sacrifício de louvor, e uma dimensão, digamos, prática de solidariedade humana, porque o sofrimento como reparação não é apenas culto a Deus, mas é também apelo para que os pecadores se convertam. Então, nós temos um eixo vertical e um eixo horizontal, que é o mistério da cruz. Né? Culto a Deus, quando o nosso sofrimento é vivido como reparação, e esforço para que a graça divina toque e seja acolhida pelos pecadores. E respondem, sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E aqui vem um detalhe bonito. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus será o vosso conforto, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, quando Nossa Senhora promete a graça como conforto, ela abre as mãos. Um gesto muito bonito que Jesus, em algumas ocasiões do Evangelho, né, esse verbo abrir é usado, né? Jesus abriu os olhos aos cegos, Jesus abriu a inteligência dos discípulos, dos apóstolos, e por aí vai. E ela então, comunica uma luz que penetra no peito e na alma. E olha qual é a consequência dessa luz. A luz faz com que eles se vissem a si mesmos em Deus, que era essa luz. Então, nós temos aqui um elemento antropológico profundo, porque Nossa Senhora quer mostrar Deus. Né? Ela vem dar Deus. Ela é a advogada que vem defender os direitos de Deus no mundo que se faz cada vez mais hostil a Deus mesmo, conforme falamos no outro curso, quando fizemos aquela contextualização histórica. Mas, ao fazer isso, Nossa Senhora mostra o homem, mostra a humanidade, porque os pastorinhos veem a si mesmos em Deus. E aqui me faz lembrar o que um bispo do século II, São Teófilo de Antioquia, escreveu. Teófilo escreveu que, de uma feita, um pagão lhe pediu: Teófilo, mostra-me teu Deus. E Teófilo respondeu: mostra-me primeiro teu homem, daí te mostrarei o meu Deus. Depois, a experiência de Maria Madalena, celebramos a Páscoa, estamos vivendo as fulgurações da Páscoa na 8ª. Maria Madalena vai ao túmulo e olha, vê o túmulo aberto, o corpo do Senhor não está lá, volta para trás, vê o jardineiro. Aliás, vê o ressuscitado, mas pensa ser o jardineiro.
e diz a ele: se foste tu que o levaste, me diga que vou buscá-lo. E o jardineiro, que é Jesus, diz: Maria. Quando ele diz Maria, o que acontece? Rabuni. Maria reconhece Jesus. Há ali uma profissão de fé existencial. Veja que a conclusão da fé de Maria, que não é uma conclusão meramente mental, mas é uma conclusão existencial, uma conclusão teologal, porque está no âmbito da fé, que é dom de Deus, passou por si mesma. Jesus levou Maria a si mesma, para que a partir dela Maria reconhecesse a Cristo. E quando Jesus a chama pelo nome, com certeza o que vem em sua memória, não vem apenas ideias, mas vem relação, vem aquele momento em que Jesus disse, não é? Se não tem pecado, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, conforme a tradição, né, identifica Maria Madalena com a pecadora, enfim. Mas, quer dizer, por que eu trago isso? Para vocês perceberem que é exatamente na identificação entre Deus e o homem, entre o Criador e criatura, que se dá o milagre da conversão e o milagre da santidade, que é o apelo de Nossa Senhora em Fátima. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Então, esse primeiro momento aqui termina na oração. Veja que bonito. Que essa primeira, aqui vou usar essa palavra, essa primeira revelação, esse momento extraordinário de comunicação da luz, que é Deus, culmina na oração. Isso aqui é uma pedagogia, digamos, consolidada, uma pedagogia própria da vida cristã. Porque o encontro com Deus atinge a sua maturidade quando o homem, a mulher, o ser humano, é capaz de dobrar os joelhos. Porque ao dobrar os joelhos, isto é, ao rezar, ao contemplar, ao submeter o seu tempo a Deus, na palavra, na Eucaristia, na oração cotidiana, que depois vai se tornar vida, não é? No testemunho diário, nós estamos nos pondo como criaturas, como filhos, que precisam e que amam o Pai. Então, a pedagogia aqui de Fátima entrelaça esses elementos todos, né? A audição, que evoca a atenção, o ouvir, o falar, que evoca a comunicação, portanto, o diálogo, que permite a aproximação entre Deus e homem, e que é a lógica da revelação, porque Deus falou para o homem ouvir, não é? E a oração, que é o grau mais alto. Esse momento sublime, logo no início da mensagem, da primeira aparição de 17, tem como centro a oração. A adoração, que é mais que oração, a adoração. O culto à Trindade, não é? O mistério mais sublime, mais alto da nossa fé. E o Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. O nascente é o Oriente, é onde o Sol nasce. Como eu disse ao início a vocês, o símbolo cósmico de Cristo. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo porque alguma vez dissemos que vimos abrir-se o céu. Então, percebo aqui uma métrica muito interessante. Existe um pedido, uma consulta acerca de uma disposição da alma. Vocês querem oferecer-vos a Deus, suportando os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos como reparação pelos pecados com que Ele é ofendido,
e de súplica pela conversão dos pecadores, queremos. Em seguida, após a promessa da graça como conforto, o que nós temos? A comunicação da luz, a luz que é Deus, e essa experiência mística dos pastorinhos que veem a si mesmos em Deus. Isto é, eles passam a habitar o coração da luz. E é muito interessante que a luz se enfatiza sempre, estávamos dentro da luz. E esse estar dentro da luz é um estar permanente, porque mesmo nas provações depois, eles vão se compreender na luz. Né? Eles entram na luz e a luz entra em si, de forma que não vão mais sair da luz. E no final, o que nós temos, encerrando esse primeiro bloco? Nós temos a ordem da oração do terço. Né? Então, quer dizer, como fazer com que a graça dada por Deus chegue até os que querem fazer a vontade de Deus? Rezando. Temos aqui uma métrica muito interessante, né? Deus acolhe a vontade humana, Deus dá a graça para que a vontade humana, como resposta à sua oferta de vida, se concretize, mas essa graça precisa de mediações. E uma delas, que Fátima nos insiste tanto, é a oração do terço. Aí vocês podem perguntar para mim, mas a Lúcia diz que Deus vai, Nossa Senhora disse, né, que Deus vai enviar sofrimento, mas que Deus é esse, que Deus ruim. Vejam, gente, aqui nós temos um dado histórico, digamos, cultural, antropológico, porque vocês sabem que as civilizações antigas, até pouco tempo, tudo vem de Deus, né? Quer dizer, Deus é a fonte. Agora, vejam que existe ali uma questão interessante, porque se Nossa Senhora diz que os sofrimentos vêm como possibilidade de reparação, de santificação, ela vai dizer também que Deus dá graça. Então, quer dizer, se o sofrimento é permitido, se Deus permite o sofrimento, ele concede a graça, a fim de que o sofrimento permitido encontre um espaço de superação, de suportação, né, de santificação na graça doada. Então, quer dizer, o fardo permitido é sempre correspondido pela força dada a fim de que o fardo seja carregado. Né? Agora, algumas pistas, já caminhando para a conclusão desse dia, porque faltam 12 minutos, né? Ao menos aqui no meu relógio, isso. Algumas pistas para compreender a mensagem. Eu vou enviar para vocês, eu mando pelo grupo ali um texto que eu escrevi sobre uns aspectos aqui, depois se alguém quer ler, pode aprofundar. Cada semana eu vou enviar um texto. Aí eu envio para vocês pelo grupo, quem quiser aprofundar. Aqui eu coloco algumas pistas, né? E posso também depois enviar os slides para quem quiser, mando no grupo, depois vocês vão passando para todo mundo. Então, temos 3 fortes imagens bíblicas na primeira aparição. Temos a imagem do relâmpago, que é evocação da escatológica do advento de Deus. Deus vem improvisamente. E veja que Deus vem no cotidiano da vida. Essas crianças estavam lá no seu cotidiano. Nossa Senhora vem improvisamente e vem como cidadã do céu, né? Vem como embaixadora, vem como ícone da Páscoa, vem como aquela que é imagem da igreja já realizada, conforme a tradição eclesiológica dos santos padres, não é? Nisso também a mensagem de Fátima nos ensina, somos alcançados onde estamos, na nossa vida cotidiana, na nossa condição, né? É muito interessante, quer dizer, Nossa Senhora não foi aparecer lá em Lisboa para o patriarca, mas foi aparecer para 3 crianças anônimas para o mundo de então, numa região agreste, na periferia da Europa e também na periferia ali de Portugal, porque naquela altura a Cova da Iria era nada, né? Era uma região muito simples e esquecida do centro
Depois, a árvore que arde e não se consome, imagem da sarça ardente. Expliquei para vocês já que os santos padres vão olhar para essa imagem e vão ver ali um símbolo de Nossa Senhora, porque ela é a que concebeu, deu à luz milagrosamente, por graça do Espírito, e conservou intacta a sua virgindade. E temos a luz, que é um símbolo cristológico, que lembra a cena de Apocalipse 12, onde se diz que a mulher aparece no céu revestida de sol. Aquela mulher, nós sabemos bem, é a imagem da igreja, né? Quer dizer, a interpretação mais antiga que se fez aquilo ali é a igreja, mas muito antiga também é a interpretação segundo a qual aquela mulher é imagem da Virgem Maria. Porque Maria passou a ser também imagem da igreja realizada. Então, Nossa Senhora está vestida, revestida de Deus. A sombra do Espírito que a concebeu, que a cobriu, né, para que ela concebesse o Verbo divino, agora se mostra luz, luz comunicada que leva o ser humano àquele que fez Maria ser quem é. Pois alguns elementos muito bonitos. Estávamos dentro da luz que a cercava. Então a mensagem de Fátima é um convite para que o homem, a mulher, a humanidade, o crente, não é? O homem de fé, a mulher de fé, habite o ambiente próprio de Deus, habite o mundo de Deus, né? Habite a terra, mas tendo os pés no céu. Estávamos dentro da luz. Então não foi um olhar exterior, né? Não temais, a mensagem do ressuscitado para os apóstolos. Não tenhas medo, sou eu. Deus não faz medo para ninguém. Então, olhar para a mensagem de Fátima, como a gente vê algumas postagens, né, no YouTube ou Facebook anunciando tragédia e desgraça, é distorcer a própria mensagem. A mensagem de Fátima não quer converter ninguém pelo medo. A mensagem de Fátima quer levar o ser humano a Deus por aquilo que Deus é. Sua vida, seu sentido, sua salvação, é isso que Deus nos é. Nossa Senhora não quer nos levar a Deus por medo, não. Nossa Senhora quer nos levar a Deus como a mãe que nos leva para casa, salvando-nos do perigo, né? Como mãe e não como castigadora. Depois, sou do céu, a identidade que comunica, né? A origem que comunica a identidade. O fato de ser do céu diz tudo, né? Ela só vai dizer quem é na última aparição. Sou a Senhora do Rosário. E depois também vamos falar o sentido disso, né? Que é muito mais do que uma identificação. Essa expressão, sou a Senhora do Rosário, tem um alcance profundíssimo. Mas aqui nos interessa hoje, vendo a primeira aparição, isso, sou do céu. A origem diz a identidade. Nisso também precisamos aprender. Quer dizer, nós somos do céu. O batismo faz do céu nossa pátria. Então, Nossa Senhora em Fátima quer que também nós possamos ser conhecidos pela nossa origem. Que é que vossa MC me quer? Quer dizer, o céu deseja, o céu quer algo de nós. A mensagem de Fátima é também uma afirmação da vontade divina que precisa ser acolhida pelo homem. Porque o contexto em que cerca aí os anos 10 e 20, não é? Século 20 em Portugal e no mundo, é um contexto de laicização, de ateísmo, de negação da religião, negação da espiritualidade, da metafísica, não é? Quer dizer, a vontade humana tornou-se absoluta, e agora vem Nossa Senhora dizendo que o céu também deseja, que Deus também tem um querer para o homem. Por isso que interessar-se pela vontade do céu é condição de vida para o ser humano. Essa pergunta da Lúcia, que é que vossa MC me quer? É uma inquietação que deve tocar todos nós que somos devotos de Nossa Senhora de Fátima e queremos aprender com a sua mensagem para viver melhor o Evangelho. Quer dizer, o céu deseja algo de nós. E precisamos, então, com liberdade e
quase com essa infantil confiança, como a da Lúcia e de Francisco e Jacinta, interpelar o céu. O que é que o céu me quer? Em seguida, os temas escatológicos, não é? Que toca na primeira aparição, o tema do céu e do purgatório, e depois vai aparecer em julho o tema do inferno. Então, quer dizer, a mensagem de Fátima toca nos 3 temas escatológicos fundamentais, e nesse sentido, ela aproxima-se da doutrina oficial da Igreja, ela reproduz a doutrina oficial da Igreja. Quereis oferecer-vos a Deus? Veja, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora, agora Nossa Senhora pergunta para a Lúcia. Não é? Então, como Nossa Senhora, lá na Anunciação do Anjo, foi consultada de certa maneira, porque ela se põe a pergunta, como é que se fará isso, eu não conheço o homem? Não é? A inteligência da fé. Também aqui, ou seja, a nossa resposta à oferta de salvação e de vida é uma resposta consciente. Veja que Nossa Senhora não trata essas crianças como a bonecos, não é? Como o ventríloco faz com o boneco, que ele mexe a mão e o boneco se comporta. Não. Existe aqui uma instância fundamental que se chama a liberdade. O querer, isto é, o livremente acolher, é uma condição imprescindível para que o Evangelho se faça carne na nossa carne. Nós não somos impelidos a Deus por constrangidos por tanta coisa não lícita, por medo, por, enfim, outras coisas. Livremente, porque só na liberdade se dá a formação consciente de uma vida autenticamente cristã, a ponto de suportar os sofrimentos, inclusive a morte, se necessário, em virtude da fé acolhida. A advertência sobre o sofrimento aparece na primeira aparição. E veja que o sofrimento, gente, é um tema antropológico, é um aspecto integrante da existência humana. Negar o sofrimento é ilusão. Todo ser humano é suscetível ao sofrimento. O sofrimento é parte da existência humana. Tanto que depois João Paulo II escreveu uma carta apostólica sobre o sentido cristão do sofrimento humano, que vale a pena ser lida. Podem depois ir ao Google e pesquisar lá João Paulo II, carta apostólica sobre o sofrimento humano. Mas vejam que em Fátima, Nossa Senhora vem recordar algo que nem sempre se recordou. O sofrimento pode ser vivido de maneira salvífica. Então, em Fátima, Nossa Senhora repropõe aquilo que São Paulo já havia dito, não é? Completar em minha carne o que falta à cruz de Cristo. O que falta à cruz de Cristo, não no sentido de que o sacrifício de Cristo foi imperfeito, mas no sentido de que em mim sempre falta algo da cruz de Cristo. Aproximando-me à cruz, a cruz torna-se realidade para mim. Vivendo salvificamente a dimensão do sofrimento, a cruz torna-se realidade para mim. Ela se introjeta em minha vida, não é? Então, Nossa Senhora vem lembrar os pastorinhos essa dimensão do sentido cristão do sofrimento humano. A oração do terço, o meio, né, o meio para se chegar à graça alcançada, e o terço é uma oração evangélica, ou seja, é uma síntese do evangelho. Depois nós vamos falar no próximo encontro mais do terço, por conta das outras aparições, onde se enfatiza melhor e mais insistentemente a questão do terço. Mas Nossa Senhora parte daquilo que é comum. Imaginemos se ela tivesse pedido em Fátima que nós fizéssemos cada dia uma exegese bíblica, né? Tivéssemos que pegar a Bíblia no original grego para fazer uma exegese bíblica para reparar os pecados dos pecadores. Seria impossível. Quem conseguiria fazer isso? Né? Pouquíssima gente. Então, o que ela fez? Como mãe, ela indicou aquilo que é mais comum, aquilo que é mais fácil. Todos nós somos capazes de rezar o terço. Todos, sem exceção. É uma oração acessível. Uma oração que, não é, a nossa própria corporeidade assimila, porque temos 10 dedos, nem precisamos carregar o rosário, né? Quer dizer, o esquecimento do rosário não pode ser desculpa para a gente deixar de rezar o terço, porque a nossa anatomia
já favorece. Então, parte-se daquilo que é inclusivo, que é alcançável, né? É a lógica da história da salvação, né? Deus sempre parte daquilo que é mais fácil para que o ser humano possa chegar a si. Agora, do ponto de vista teológico e espiritual, vamos falar no próximo encontro sobre o terço. E por fim, e com isso termino, porque já está no horário, essa orientação geográfica. Já assinei a isso no início, descia e subia. Aqui tem um erro de digitação. Descia e subia para o nascente, que é um símbolo cósmico de Cristo. Ela vem de Deus e vai para Deus. Não existe nela atalho e não existe nela orientação que não seja essa. Ela é toda de Deus e, como tal, nos quer levar ao céu. Inclusive, a liturgia cristã, por muitos séculos, foi orientada, não é? Vocês sabem que as igrejas antigas, as basílicas, se rezava voltado para o sol, porque o sol é símbolo de Cristo. Não é culto ao sol, o sol é apenas um astro, mas o sol se torna metáfora, se torna símbolo, e o símbolo é exatamente mais do que uma representação, o símbolo é manifestação. Então, olhando para o sol, e na dependência que a vida tem do sol, os cristãos viram ali um símbolo de Cristo. Ele é o verdadeiro sol. Nossa Senhora vai e vem desde o sol. Isso é, vai e vem desde e para Cristo. Então, gente, hoje nós vimos a primeira, o relato da primeira aparição. Temos mais 5 para ver, temos mais dois encontros. Alguns relatos são mais breves, então, quer dizer, nós conseguiremos ver todos os relatos até o final, dia 20, depois, dia 27. Eu vou enviar no grupo para vocês um texto que eu escrevi, e aí vão socializando, vai passando, né? Quem não está no grupo, peça para o pessoal, e aí a gente vai seguindo. Agora eu passo a palavra à Patrícia, né? Ela vai fazer o fechamento. Então, o Padre Adriano precisou se ausentar e pediu para que eu agradecesse, primeiramente, né, ao Padre Francisco, por essa riqueza de formação e de informação que tem passado para nós, e também agradecer a todos que participaram, né, desse curso. Então, só lembrando que no próximo dia 13 não haverá o curso, porque na Capela Nossa Senhora de Fátima nós rezamos a missa todo dia 13, né, em honra a Nossa Senhora de Fátima e aos santos pastorinhos. Então, convidamos a todos também a participar através do YouTube e do Facebook da Capela. Quem já se inscreveu no YouTube vai receber também toda a notificação, né, das missas e dos acontecimentos lá da Capela. Então, próximo dia 13 não haverá o curso, e o próximo dia do curso, então, será no dia 20. Todos estão convidados a participar, e depois no dia 27, que será o encerramento. E eu gostaria de pedir para o Denilson, só para a gente se atualizar, quantas pessoas participaram, Denilson, desse curso hoje? Dentro da sala Meet, em torno de 45 pessoas. No YouTube ficou variando ali um pouquinho, mas ficou em torno de 80 pessoas dentro da sala do YouTube, né? E tendo um total de 375 reproduções dentro do YouTube. Então, ficou muito bacana. Que bom. Então, muito obrigada, que Nossa Senhora de Fátima, os santos pastores intercedam por cada um de nós, e que a gente persevere, né? Persevere nesse curso, nessa formação, para que a gente possa também ser propagador, né, dessa mensagem riquíssima de Fátima. E peço então ao Padre Francisco que encerre e nos dê a bênção, por favor, Padre. Tá bom. Muito obrigada. Nada, imagina, alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Beatíssima Virgem Maria, dos Francisco e Jacinta Amada, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Padre. Deus abençoe. Amém.